chama. Olá, que tal? Como estão ustedes? ¿Todos bien? Um prazer estar com ustedes mais uma vez. Me gusta muito estudar com ustedes e trabalhar com estes carinhos. Escolinha Menino Jesus instrui e educa, 7º ano, espanhol maestro Silvestre. Então, mais uma vez, mais uma semana de aula online espanhol. Vamos fazer nossa oração, agradecer a Deus, pedindo e dizendo: meu Senhor, meu Deus, obrigado por estar sempre comigo, por ser meu amigo. Ilumina o meu caminho, ilumina meus estudos, que eu seja sempre um bom aluno, um bom filho para meus pais e que eu possa fazer todas as minhas atividades de todas as minhas disciplinas. Que eu continue sendo esta criança, este adolescente, este jovem maravilhoso que sou e que eu possa sempre trilhar no caminho do bem. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá? Então, hoje vamos falar de quê? O futuro imperfeito, né? O futuro simples da língua espanhola. Então, no 7º ano, na página 64, né? 64, nós vamos trabalhar, né, o futuro imperfeito, o futuro simples, como é chamado. Então, vamos lá estudar um pouco deste futuro, né, nossa gramática. Vamos ver quando utilizamos. Quando que a gente utiliza o futuro imperfeito, pessoal? Quando nós queremos expressar uma probabilidade em futuro, ou seja, uma probabilidade é algo que talvez vá acontecer no futuro. Quando eu digo assim, creio que viajaré a Puerto Rico en verano. Então, eu creio que eu irei viajar para Porto Rico no verão. Isso é uma probabilidade de acontecer. Então, quando eu quero expressar uma frase nesse tempo aí, eu utilizo o futuro imperfeito. O futuro imperfeito, né? O futuro simples da língua espanhola. Quando utilizamos mais ele ainda? Em que situações vamos utilizar? Para ser previsões para o futuro. Né? Para ser previsões para o futuro. Uma previsão de futuro. Quem será o jogador mais destacado da Copa? Né? Então, quando eu quero fazer algo prevendo o futuro, tipo, quem será o melhor jogador que mais se destacará na Copa do Mundo, na próxima Copa? Aí eu utilizo o futuro imperfeito para essas previsões que demonstram algo do futuro. Para expressar certeza em relação a hechos futuros, ou seja, quando eu tenho algo que vai acontecer, que eu tenho plena certeza, por exemplo, amanhã eu vou trabalhar de manhã. Então, beleza, é algo que vai acontecer no futuro que eu tenho certeza que vou trabalhar, né? Então, para expressar certeza em relação a hechos futuros, ações futuras, a acontecidos que vão vir no futuro, a gente utiliza também o futuro imperfeito. Então, mañana iremos à la playa. É algo que eu tenho previsão de acontecer, né? No futuro imperfeito. Então, eu posso utilizar essa situação. Mañana iremos à la playa. Bueno? Como conjugamos, né? Então, vimos como aqui era como utilizamos e agora como conjugamos. Para conjugar os verbos regulares, añadimos. O que é añadimos? Añadimos é acrescentamos las seguintes terminações a los verbos infinitivo, ou seja, tanto faz o verbo da primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Quem são os verbos da primeira conjugação? A R, da segunda ER, da terceira IR.
Então você vai acrescentar essas terminações ao infinitivo do verbo. Quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele termina no final, quando está no final, com ARR e R. Ó. Comer está no infinitivo. Bailar está no infinitivo. Bebi está no infinitivo. Aí você pega o verbo e acrescenta a terminação. Então, para a primeira pessoa, joe, quem é a terminação do futuro imperfeito? É. Para a segunda pessoa, para o tu, as. Para a terceira pessoa, do singular, ele e usted, a. Para a primeira, do plural, hemos, nós outros. Para a segunda, do plural, vós outros, eis. Para a terceira, do plural, ellos, ellas, ustedes, an. Então, professor, então, para formar o futuro, né, professor Silvestre, bonitão das tapiocas, como que a gente vai fazer, professor? Pega os verbos que terminou em AR, ER, IR e acrescenta as terminações no final do verbo de acordo com a pessoa. Então, para a primeira pessoa, e. Para a segunda, as, e para a terceira, a. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira do plural, hemos. Segunda do plural, eis. E a terceira do plural, an. Quem é a primeira do singular? Shoy. Quem é a segunda? Tu ou vos. Quem é a terceira? Ele, ustedes. Quem é a primeira do plural? Nós outros, nós outras. Quem é a segunda do plural? Vós outros, vós outras. Quem é a terceira do plural? Ellos, ellas e ustedes. Pronto. Então é só saber quem são as pessoas e acrescentar a terminação no infinitivo de cada verbo que formou o futuro. Então é só saber que terminação pertence a cada pessoa e aí na frase você vai aplicar. Certo? Exemplos. Hablar. Comer. Abrir. Aí. Hablar. Soy, hablaré. Tu hablarás. Él hablará. Nosotros hablaremos. Vosotros hablareis. Ellos hablarão. Então tá aí o verbo hablar, né, que é o verbo falar. Você só pegou o verbo no infinitivo, ó. Aí tá no começo. Hablar, blá, 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 blá. Aí eu coloco a terminação. Da primeira, joy, hablaré. Da segunda, do singular, tu hablarás. Da terceira, do singular, él, ella, usted hablará. Primeira do plural, nós outros hablaremos. Segunda, vosotros hablareis. Terceira do plural, ellos, ellas hablarán. Vendo? Aí, comer. Né? Vamos lá. Comer. Então tá aí, ó. Comer. Soy, comeré. Tu comerás. Ele comerá. Nós outros comeremos. Vós outros comereis. Ellos comerão. Abrir. Soy, abriré. Tu abrirás. Ele abrirá. Nós outros abriremos. Vós outros abrireis. Ellos ou ellas abrirão. Então é muito simples conjugar esses verbos no futuro imperfeito, né? O futuro simples. Então, ó, hablar, comer e abrir. Hablar pertence à primeira terminação. Terminou os verbos em AR. Comer, segunda terminação. Verbos terminados em ER. Abrir, terceira
conjugação, né? Verbos terminados em IR. Então, primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Aí você vê a mesma terminação para as três conjugações. AR, ER e IR. Foi isso que aconteceu. Então, é só aprender quem é da primeira conjugação, ó. E. Da segunda, as. Da pessoa, né? Da terceira, a. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira do plural, emos. Segunda do plural, es. E terceira do plural, an. Pronto, aprendeu as terminações, já era. Morreu Marcelino Brogodó. Observa. Agora. Amanda viajará a Madrid semana que viene. Então, Amanda é ella. Aí por isso que você tem que aprender a cada pessoa. Ela viajará a Madrid semana que viene. Então, ó. Eu escreveré uma carta para mi madre. Eu, a terminação escrevi, acrescentei só o ó. Eu escreveré uma carta para mi madre. Nós outros hablaremos com el director mañana. Então, nós outros, ó, terminação hablaremos, hablaremos. Então, é só observar. Por isso que a gente aprende a conjugar verbo nas pessoas primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, para quando você pegar uma frase dessa aqui, você saber quem é o sujeito, quem é a pessoa e aplicar o verbo conjugado corretamente, né? Então, você não vai dizer assim, ó. Amanda, hablaremos a Madrid semana... Hablaremos. Ó, aí você vai assassinar a gramática da língua espanhola, porque você não vai colocar uma conjugação de uma pessoa que pertence, vamos supor, a nós outros pertence à primeira pessoa do plural em espanhol. Aí lá Amanda é a terceira pessoa do singular. Você vai colocar a primeira pessoa do plural na terceira pessoa do singular? Nunca, jamais, né? Então, só que não, jamais. Então, o correto é você saber cada pessoa. Então, ó, estareis em casa por la tarde, né? Está, aí, estareis, eis, com essa terminação, vosotros, né? Vosotros estareis em casa por la tarde. Então, é isso que você tem que aprender. Agora, a hora é a hora é tu vai fazer no tu quaderno. Vamos lá, você vai fazer no caderno e aí manda o print lá na plataforma, manda o print no Prevê para me ver, tá bom? Porque se você não mandar, eu tô sabendo que você não tá assistindo a aula, não viu o vídeo, tá bom? E não deixe para mandar 2 semanas depois não, 2 meses depois não. Mande quando você fizer, faça a coisa certinho, direitinho, tá bom? Aí você tem. Seguir, show. Estudiando hasta aprender. Então, seguir, tá aí já tem a pessoa. Aí tá moleza demais, ó. Tem o verbo no infinitivo e tem a pessoa. Aí é só você aprender as terminações de cada pessoa, é só aplicar. Agora, se você não aprender as terminações de cada pessoa, aí é mesmo que tá chupando limão azedo, viu? Bibi ellos, para sempre felizes. Estudiar tu, para la prueba toda la tarde. Llegar e debiar esta noite. Estar vosotros de vacaciones mês que viene. Outro para tu quaderno. Completa los huecos com las formas verbales adequadas. Então, tu participar hoje de la reunião semestral. Deberás. E aí você vai ver quem é o tu e quem é a pessoa correta. Não confunda deberás com deverás. Então, é com B ou com V?
E aí? Las tiendas durante los días festivos. Abrirá, abrirão ou abrirão? Estou falando de quem? Las tiendas. Atenção no sujeito. Em minha opinião, o governo não é transporte público. Privatizarão, privatizará, privatizarás. Atenção no sujeito. Brasil, suas reservas ecológicas. Preservarás, preservará ou preservará? A mim me parece que não, nada de planeta. Restarei, restará, restará. Restara, restará. Então, mais essa para o quaderno. Vamos lá. Na página 61, né? Página 61, nós iremos falar um pouco do porquê em espanhol, né? Então, nós temos aí porquê separado e com tilde. O que é o tilde? O tilde é o único acento que tem na língua espanhola. Então, você pode observar que ele aqui embaixo, o tilde, porque tá no é o único acento que temos na língua espanhola, certo? Então, ó, você tem aí. A gente utiliza esse porquê separado e com tilde quando você tem frases interrogativas diretas ou indiretas, certo? Então, por que não plantam um árvore aqui? Aí ele foi utilizado para uma frase interrogativa direta. E também pode ser usado para a frase interrogativa indireta. Não sei por que não plantam um árvore aqui. Aí uma interrogativa indireta. Então, quando a frase é interrogativa direta ou indireta, você vai utilizar o porquê separado e com o tilde. Agora, porquê junto e sem tilde, né? Que situações nós vamos aplicar esse porquê junto e sem o tilde, sem o único acento que tem na língua espanhola? Para respostas, ou seja, não plantam um árvore aqui porque há pouco espaço, né? Então, nesse caso aqui, é para utilizar quando fizerem uma pergunta, e aí você vai utilizar para a resposta o porquê junto e sem o tilde, certo? E o porquê junto com tilde, né? Porquê junto e com tilde. Quando é um substantivo e significa motivo, né? Quando ele é um substantivo e quando ele vai ter um motivo. Nádia sabe o porquê de tanta contaminação, né? Então, nessa situação aí, o porquê junto vai ser utilizado para expressar, né, forma de substantivo e quando tiver um motivo significativo, certo? Então, existe também a forma por e que, né? Por que corresponde, ó, tem os seus conjuntores, né? Suas palavras que também são derivadas do por e que. Tem o por la qual, por e qual, por las quales, por los quales, né? No singular e no plural. Então, este é o rio por el que se chega ao Amazonas, né? Então, esses porquê também vai ter uma ligação com o artículo, né? Que forma o e, o lá, o los, os las. Então, esta é a utilidade do porquê separado e com tilde, porquê junto e sem tilde, porquê junto e com tilde, e os seus conectores por e que, por la qual, por e qual, por las quales, por los quales também são utilizados na língua espanhola, certo? Então, vamos lá como se usa em la língua espanhola na página 63, né? Pega seu livro aí de espanhol, na 63, li eu cômico e contesta lá as perguntas que estão a continuação. E a história em quadrinho da Mafalda, né? Certo? Então, vamos lá. Unos dias mais e empezaremos
aí a la escuela. Te das cuentas, Susanita, aprenderemos a ler, a escrever, a hacer cuentas. Não te parece maravilhoso? Pero por outro, es triste. Echa ahora por la borda toda uma vida dedicada ao analfabetismo, né? Então aí o diálogo da Susanita e a Mafalda sobre a volta para a escola. Aí na letra A Mafalda lhe encanta a ideia de aprender muitas coisas. A Susanita não lhe parece lo mesmo porque não quer estudar, porque lhe gusta ser ignorante, porque aprender lhe significará um cambio de vida e não é lo que ella quiere. Então marca aí a alternativa certa na letra. Lá B. Los estados de ânimo de Mafalda e Susanita correspondem a... O estado de ânimo dela, de Mafalda e Susanita. Indiferença e optimismo, tristeza e agitação, alegria e desânimo, otimismo e tristeza. Então, marque a alternativa de acordo com o diálogo. Próxima, letra C. Em las dos primeiras escenas de la historieta, que tempo verbal usa Mafalda? Né? Presente, passado ou futuro? Então, marque a alternativa correta. Continuação. D. En tu região, como la gente suele hablar do futuro? Es mais consciente de si. Começaremos a, ou vamos começar a. Qual é que você acha que nosso povo fala mais? Começaremos a ou vamos começar a? Marca a alternativa correta. Circula ou escreve na frente. 2. Discute com tu professor e com tus companheiros que Bantar tiene hecho de ser uma pessoa alfabetizada. Então você pode escrever na questão 2 embaixo, em espanhol, as vantagens que uma pessoa alfabetizada tem. Então, muito importante a sua opinião nessa questão 2. Então agora nós estamos na página 64, né? Questão 3, mira la tabla e completa os espaços com os verbos em futuro imperfeito, né? Então a gente viu no slide aí o futuro imperfeito e observou que a gente pega o verbo no infinitivo, né? E estamos trabalhando com verbos regulares no futuro imperfeito e basta acrescentar as terminações e, a, emos, eis, an ao infinitivo. Aí cantar, cantarei, cantarás, cantará. Cantaremos, cantareis, cantarão. Comer, comerei, comerás, comerá. Comeremos, comereis, comerão. Beber, beberei, beberás, beberá. Beberemos, bebereis, beberão. No infinitivo, quando ele vem aí com a terminação AR, ER e E, certo? Quando ele está com sua terminação AR, ER no final. Aí basta você acrescentar as terminações para fazer o futuro imperfeito. Aí na letra A, você vai pegar o verbo do parênteses, descobrir, observa quem é o sujeito e acrescenta a terminação, tá bom? Na letra B, pega o verbo preservar, observa quem é o sujeito e aplica a terminação. Letra C, D, E, F e G, a mesma situação. Observa o verbo de dentro do parênteses, coloca ele no infinitivo, acrescenta a terminação depois que você descobriu o sujeito, certo? Bom, na questão 4, observa estes objetos, imagina como serão em ano de 2200, né? E elabora algumas frases com tuas previsões, né? Então eu quero que você faça algumas frases aí na questão 4, respostas personais. Como será o ano em 2200? Em relação ao avião, em relação ao celular, em relação à internet, em relação à comunicação, em relação
ao modo do homem viver. Construa 3, 4, 5 frases, se possível, em espanhol, dando sua opinião como será como você imagina e que será o mundo no futuro de 2200. E aí você coloca alguns verbos no futuro imperfeito, viu? Futuro imperfeito. Bueno? Bueno, na questão 5 da página 65, você faz um círculo em las expressões utilizadas para emitir opinião, né? Então, você vai circular as palavras que emitem opinião, tá bom? Então, faça esse círculo nessas frases que estão voltadas para expressar opinião. Aí tem o primeiro quadro, ó. Penso que no futuro nosso planeta será muito melhor de lo que é atualmente. Aí você circula qual é que está expressando a opinião. Todas as três têm frases expressando opinião. A mim me parece que não restará nada do planeta. Então circula a frase que expressa a opinião. São 3 garotos, cada um está expressando sua frase. Creio que não conseguiremos frenar este processo de destruição ao qual está sometido nosso planeta. Aí você circula aqui o garoto expressou opinião nas 3 frases. Bueno, agora na página 65, ahora relaciona las columnas conjugadas, los verbos em futuro e escreve frases, né? Você tem aqui, me parece que, creio que, penso que, né? Frases que expressam opinião. Parecida, igual com essas que os garotos estavam falando agora há pouco, certo? Então, ó, você tem o no, pode ser utilizado. Aí tem os pronomes pessoais, eu, tu, vos, eles, teles, nós outros, nosotras, vos outro, vosotras, eles, teles. Tem todos os pronomes aí. Aí você dá para utilizar um em cada situação. Salvar os animais em perigo de extinção, descontaminar o ar, produzir fontes alternativas de energia, reaproveitar totalmente a basura, viver em harmonia com a natureza e comer solo alimentos saudáveis, né? Então você pode fazer essa situação, construir frases com esses nomes do box. Vou dar um exemplo aqui para você da primeira, certo? Então você pode colocar assim, ó, me parece que não salvaremos os animais em perigo de extinção, certo? Então sempre você vai colocar a opinião, certo? Da opinião, me parece que, creio que, penso que. Aí você pode usar o no ou não, de acordo se você quer deixar a frase negativada. Aí você usa o sujeito e os verbos que estão tipo salvar. Aí nós vemos salvaremos, né? Os verbos que estão no infinitivo, você acrescenta as terminações de acordo com a pessoa que você for usar e coloca no futuro imperfeito. Bueno? Então, por hoje é só. Façam as atividades direitinho. Uma boa aula, né? Boas atividades. E hasta la vista, carinhos.